Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês neste seminário que nós estamos realizar sobre o perfil dos Conselhos Municipais de Saúde da região metropolitana de São Paulo e mecanismo de acompanhamento do relatório de gestão. E também, além de agradecer vocês, gostaríamos de agradecer ao pessoal do Fundap, que por ter cedido gentilmente o espaço físico, e também em conjunto com o Observa Saúde, nós elaboramos este seminário. Primeiramente, gostaríamos de chamar o professor Pedro para fazer também, juntamente comigo, a abertura deste seminário. E, a seguir, nós gostaríamos de chamar a Elaine Janotti, representante do COSEMES, para falar sobre relatório de gestão. Depois, eu vou falar um pouco sobre o novo sistema de relatório de gestão. Desculpe, esqueci de dizer, meu nome é Neide Miyako Hasegawa, eu sou do DRS1, setor de planejamento, do qual participei na elaboração deste seminário, junto com vocês. Então, professor Pedro, por favor. Boa tarde a todos e a todas. A Neide, na ansiedade de começar, esqueceu de falar que a Cleide e a Cláudia vão falar dos conselhos. Mas então, nossa programação é essa, como a Neide disse. A gente conversa um pouquinho agora sobre o observatório, depois a Cleide e a Cláudia falam sobre os conselhos. Aí a Elaine fala sobre o COSEM. Tá sem som? Opa, melhorou. Ou era eu que estava falando longe ou o rapaz estava boicotando. Mas então, meu nome é Pedro Dimitrov, eu sou responsável pelo Observatório de Saúde da região metropolitana, que está na internet, depois vocês podem entrar e olhar as informações que constam lá deste observatório. Nossos trabalhos hoje, como disse a Neide, eu falo um pouquinho, depois fala a Cleide, ou a Cláudia, né? A Cleide fala sobre os conselhos de saúde, como é que foi feita a pesquisa que eles fizeram. Depois a Elaine fala sobre o COSEMES, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de São Paulo. E aí fazemos um intervalinho de café e depois volta a Neide para falar sobre o relatório de gestão, que é vamos dizer assim, uma parte importante da nossa conversa hoje. Bem, o Observatório de Saúde, me desculpe as pessoas que já assistem a 10ª vez a reunião comigo, porque estão cansados de ouvir. A Elaine disse que eu sou igual ao Suplicy, onde vai falar de renda mínima, onde vai falar do observatório. Mas na realidade é o seguinte, como há pessoas novas na plateia, é importante a gente falar do observatório. O observatório é um entendimento, é um acordo que foi feito pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e com o COSEMES. São 4 instituições que criaram o observatório. Tem um protocolo de trabalho, um documento, a gente chama de protocolo de intenções, em que o ministro assinou, o secretário estadual da saúde assinou, o secretário municipal de saúde de São Paulo assinou e o presidente do COSEMES assinou. Então, essas 4 entidades criaram um protocolo de trabalho dizendo o seguinte, olha, é preciso que a gente crie um grupo de trabalho que olhe as informações da área da saúde para a região metropolitana como um todo. Porque com a história da municipalização, a coisa foi descentralizada, os municípios começaram a correr atrás do prejuízo no seu próprio município, o Estado foi cuidar dos hospitais e a coisa ficou meio solta, né? As antigas DRS, né, foram sendo... Na Grande São Paulo, por exemplo, ficou só uma DRS para toda a Grande São Paulo, então ficou um pouco defasado esse estudo das informações, né, o olhar. Então, nós fomos, vamos dizer assim, convidados para fazer esse olhar. Para organizar isso, nós conversamos muito no Conselho Estadual de Saúde, e junto com o professor Seixas, que é da Faculdade de Saúde Pública, como organizar esse observatório. E aí nós organizamos esse observatório, qual seria a necessidade, para atender a necessidade do gestor. Quem é um secretário de saúde? O que ele precisa saber para ser um bom secretário? Tá certo? Então ele precisa saber quais são os problemas de saúde que eu tenho. Esses são os dados epidemiológicos, de mortalidade e morbidade.
Então, eu tenho que olhar o meu município, o meu território e quais são os problemas que eu tenho de saúde nesse território. Depois eu preciso olhar do outro lado, qual é a rede que eu tenho. Quantos centros de saúde eu tenho, quantos ambulatórios, se eu tenho CAPS, não tenho CAPS, o que eu tenho. Se eu tenho problema de saúde mental, mas eu não tenho a unidade que atende saúde mental, eu estou frito, né? Eu preciso tomar cuidado, né? Senão não vai dar certo. Então, eu olho o problema de um lado e olho a rede que eu tenho do outro. E vou tentar ajustar a minha rede a essa necessidade que a população está tendo de atendimento. Ao olhar essas duas coisas, eu preciso olhar agora o quê? O dinheiro que eu tenho. Quanto dinheiro está sendo colocado em saúde, de onde ele vem e para onde ele vai. Né? Quanto que entra e no que ele é gasto. Ele é gasto com pessoal, ele é gasto com serviço de terceiro, ele é gasto com medicamento de alto custo, para onde é que vai o dinheiro. Além de olhar o problema, a capacidade instalada, o dinheiro, eu preciso olhar os trabalhadores da área da saúde. Se eu não cuidar dos trabalhadores da área da saúde, como é que eles vão cuidar do povo? Né? Então eu tenho que olhar os funcionários, os trabalhadores, são contratados, não são contratados, são CLT, são não sei o quê, como é que funciona, os trabalhadores. E, além de olhar a quantidade de trabalhadores, se estão adequados ou não aos problemas que eu tenho, né, eu tenho que olhar também o seguinte, como é que eu faço a educação permanente dessas pessoas? Como é que eu dou a enfermeira, o assistente social, o TO, que saiu da faculdade e começa a trabalhar na periferia, depois de 4, 5 anos ela está por fora da história. Se não continuar estudando, não dá. Então, como é que eu faço para dar essa continuidade da circulação do conhecimento com essas pessoas? Isso nós chamamos um eixo, então, de gestão do conhecimento. E, por último, não mais importante, pelo contrário, a participação em controle social, que é, então, os conselhos municipais de saúde. Com isso, nós fechamos os nossos 6 eixos. Lembra? Eu falei, então, o que um bom secretário municipal de saúde tem que olhar? Ele tem que olhar 6 coisas. Tem que olhar quais são os meus problemas, qual é a minha capacidade instalada para resolver esses problemas, qual é o dinheiro que eu tenho, quais são os trabalhadores que eu tenho, como é que eu faço para dar educação continuada para essas pessoas, certo? Educação permanente, quer dizer, como é que eu faço para circular o conhecimento e como é que eu me relaciono com a sociedade. A minha relação com a sociedade é através do Conselho Municipal de Saúde. Tá certo? Então, nosso observatório está montado desta forma, com 6 eixos e informações para cada eixo desse, em 3 camadas, para a área metropolitana como um todo, para os 7 CGRs, nós temos 7 CGR na área metropolitana, e depois para os 39 municípios. 39 municípios. Isso está sendo trabalhado já faz uns 4 anos aqui na Fundap, está sediado aqui na Fundap, né? A Fundap ofereceu espaço físico e apoio técnico. O Eduardo, que está aqui na frente, é técnico da Fundap, que nos ajuda nisso. Tem mais outras pessoas que nos ajudam muito na área de tecnologia de informação, quer dizer, a parte toda de informática é a Fundap que dá todo o apoio, e mais a área técnica que o Eduardo, o Rubens, outros profissionais nos ajudam. Então, ele está sediado aqui na Fundap e está dizendo, está há uns 3 anos, 4 anos agora que nós estamos trabalhando, e na realidade a gente percebe o seguinte, que alguns municípios mais organizados, mais estruturados, um pouquinho maiores, e que têm interesse nessa história, eles avançaram mais. Porque na realidade nós não temos um portal, nós temos um portal chamado Observa Saúde. Vocês entram lá no portal Observa Saúde. Só que se vocês escolherem um município, vocês vão cair num portal exatamente igual a esse, para o município. Então, o município pode ser se tiver interesse, treinada uma pessoa, recebe uma senha, e aí o próprio município passa a postar as suas informações e atualizar o seu portal. Então, na realidade, o que nós fizemos aqui foi criar, na realidade, mais de 40 portais, porque nós temos o nosso portal geral, depois nós temos 39 portais, um para cada município, depois nós temos espaço para um para cada CGR. Cada colegiado de gestão regional tem o seu portal também, que você entra no colegiado de gestão, qual que você estava reclamando aí? Alto Tietê. Vocês entraram no colegiado de gestão da região do Alto Tietê, vocês também têm os 6 eixos, vocês têm as mesmas coisas organizadas para aquela região. Tá certo? Assim como se vocês entrarem, por exemplo, no município de Guarulhos, que como é um município muito grande, ele sozinho já é um CGR. Assim, é capital, né? São Paulo e Guarulhos. É um único município, já é um CGR. Se vocês entrarem em Guarulhos, vocês vão ver que está bem organizadinho. Lá tem as regiões de saúde, tem os distritos, não sei o quê, que o próprio município que postou. Nós aqui não temos condições de fazer o trabalho para 39 municípios. São 3, 4 técnicos que trabalham aqui dentro. Nós não conseguimos atender todos os municípios e fazer o trabalho pelos municípios. Nós damos a ferramenta para que os municípios possam se aproveitar dessa ferramenta e começar a organizar suas informações para fazer uma gestão melhor. Acho que ficou claro o que é o portal, né? Nós, além da gente trabalhar com esses 6 eixos desta forma, a gente trabalha por
temas de importância para a área metropolitana. Então, nós já trabalhamos aqui, nesse período, com vários seminários. Né? Fizemos um seminário sobre câncer. Foi o primeiro seminário. Então, se faz um levantamento das informações de saúde na área metropolitana, se verificou que câncer era um problema. Por quê? Porque a rede para atender câncer era insuficiente, não dava conta, não sei o quê. Aí, então, nós fizemos o quê? Nós pegamos essa questão câncer, fizemos um estudo sobre câncer, aí a gente faz um seminário como esse aqui com vocês, chamando profissionais da universidade, da secretaria, faz um debate e vira um documento e fica postado no portal. Né? Se vocês entrarem no nosso portal, por exemplo, hoje vocês vão encontrar o seguinte, a rede de atendimento a câncer. Vocês entram aí e vai ter tudo mapeado na área metropolitana, onde estão os hospitais ou os serviços que cuidam de câncer. Está mapeado, está geoprocessado aí, que qualquer um pode entrar, inclusive da sua própria residência, diz, gente, como é que eu faço para sair da minha casa e chegar nesse lugar? Aí eu, pelo Google Maps lá, faz até o caminho que chega até aquele serviço. Tá certo? Bom, um seminário que a gente fez foi câncer, o outro que a gente fez foi na área de saúde mental. A mesma coisa, se verificou que saúde mental havia um problema, né, no estado, e mais ainda na área metropolitana, aí então se fez um seminário sobre saúde mental, para verificar o tamanho da encrenca, né, e os serviços que estão sendo oferecidos e tal, não sei o quê. E também o documento está postado no portal, quem quiser ver está lá. O último seminário que eu me lembro que nós fizemos, assim, bem significativo, foi sobre acidentes de transporte. Né? Acidente de transporte. Então nós verificamos na área metropolitana o que é que está acontecendo com os acidentes de transporte, onde eles estão concentrados e como é que faz o resgate, como é que vai lá pegar a pessoa, se tem resgate dos bombeiros, se tem resgate da própria prefeitura. E o que nós vimos é que em alguns lugares na área metropolitana tem resgate do bombeiro e da prefeitura e tem lugar que não tem resgate nenhum. Põe no fusquinha e leva para o hospital. Então, o sistema está meio atrapalhadinho. Ela é culpada disso, essa moça aqui. Ó. Então, então é o seguinte. Ela tenta resolver o problema, coitada. Ela fica lá na central de vaga, lá tentando resolver vaga. Não é isso que você faz? Qualquer coisa parecida? Então tá bom, depois ela explica. Tá bom, tá bom. Tudo bem, então eu indiquei a pessoa errada, mas tem alguém responsável lá. Tem alguém responsável lá. Muito bem, mas acidente de transporte nós verificamos o seguinte, só para vocês terem uma ideia, né? Todos esses estudos, ou a maioria deles, o de câncer, de saúde mental e de acidente de transporte, quem nos ajudou a elaborar esse estudo foram os alunos da Fundação Getúlio Vargas, do PROASA, que é um programa de pós-graduação, lá para quem já é formado, de especialização em gestão pública, e tem o Álvaro Escrivão, que é do observatório, que é professor lá. Então a gente casa as duas coisas. Ele tem que ensinar as pessoas como é que entra em base de dados, como é que trabalha, não sei o que, e aproveita para fazer estudo que interessa para a sociedade. Então eles é que fizeram esses estudos, dois pelo menos deles, né? Dois, né, Beth, que foram deles, né? De câncer, primeiro não. Primeiro fomos nós. Nós que fizemos. Bom, então fizeram esse estudo. E quando eles foram fazer esse estudo sobre acidente de transporte, uma coisa interessante que eles encontraram, além disso que estou falando para vocês, tem regiões da Grande São Paulo que tem resgate de bombeiro, tem lugar que não tem regiões que tem só do município, tem lugar que não tem, e a coisa fica difícil. Né? Além do que, se identificou que a central a comunicação dos bombeiros não conversa com a comunicação da Prefeitura de São Paulo. Cada um tem um sistema diferente, e aí um não conversa com o outro, tem que ter estavam fazendo um contrato para contratar uma empresa, para fazer um sistema de informática, para um poder conversar com o outro. São coisas só para ver que as coisas são bem complicadas, não são muito simples, né? Mas o que eu queria falar, que era mais interessante e simples, eu fico enrolando, que era o seguinte, o que se verificou, que tem aumentado muito o acidente em Franco da Rocha. Por que de repente aumentou um monte de acidentes em Franco da Rocha? Ninguém conseguia entender muito bem por quê. Aí foram lá conversar com os bombeiros, conversar com as pessoas, não sei o que. O que acontecia é que o rodoanel chegava até um certo ponto, acabava, e daí o que acontecia? Os carros desviavam tudo por Franco da Rocha e atropelavam os velhinhos lá dentro. Tá certo? Então, quer dizer, se vai fazer uma coisa dessa, tem que alertar o serviço de saúde, alertar a prefeitura, alertar alguém para sinalizar, botar multa, botar lombada, sei lá o quê. Quer dizer, então, de repente, as coisas, você só fica sabendo depois que já mataram um monte de velhinho. Tá certo? Aí resolve correr atrás do prejuízo e tomar conta. Né? Então, são coisas assim que acho que o observatório, com esses estudos, consegue ver coisas que as pessoas que estão administrando o dia a dia do trabalho não têm tempo de refletir.
Elas estão lá para atender a porta do pronto-socorro, não dão conta do trabalho, tem sobrecarga. E olha, não adianta brigar com os funcionários, sabe? Vamos deixar bem tranquilo aqui. Concretamente, existe uma insuficiência de serviços de saúde na região metropolitana, no Brasil inteiro, mas aqui mais ainda. Por quê? Só falo isso e paro, porque já falei ali o que devia, ela está nervosa, já ela quer falar. Que é o seguinte, em 88, a Constituição falou o seguinte, todo mundo tem direito à saúde. Porque antes de 88, só tinha direito à assistência à saúde quem tinha carteira registrada. Quem não tinha, ia parar na fila da Santa Casa. Tá certo? Aí quando fala assim, não, agora o hospital não é mais do IAPI, do IAPTEC, do IEPB, do IANSP, do não sei o quê. Do IANSP não ainda, mas do INPS. Tá certo? Agora o hospital é do SUS. E SUS é para todo mundo. Tá bom, SUS é para todo mundo, mas aquele SUS que existia em 88, ele era só para as pessoas que tinham carteira registrada. Então, triplicou o número de pessoas que têm direito, mas não triplicou a estrutura. Não puseram dinheiro para construir mais hospitais, mais centros de saúde, mais CAPs e não sei o quê. Dá para entender então um pouco, né? Então, na realidade, não adianta o povo falar assim, não, a pessoa da área da saúde gasta mal dinheiro, não falta dinheiro, aqui gasta mal. Não é verdade. Não é verdade. Na saúde tem tanta corrupção quanto tem no saneamento, nas obras, nos viadutos, não sei aonde, ou até menos talvez, porque aqui tem menos dinheiro para roubar. Tá certo? Então, na realidade, na saúde o que falta dinheiro mesmo, falta construir mais estrutura, falta ter mais funcionário, mais trabalhador bem remunerado para atender melhor a população. Se nós compararmos o Brasil com qualquer outro país, compararmos com a Argentina, a gente está para trás. Com o Uruguai, nós estamos para trás. Nós gastamos menos dinheiro em saúde do que o Uruguai, do que a Argentina. Tá certo? Então não adianta pôr culpa no trabalhador de saúde. Não é por aí. Nós temos que juntar força para brigar no outro lugar. Tudo bem? Acho que está feito o discurso de padre aqui, de pacificação, de calma, vou dizer quem é culpado da história. E aí é o seguinte, o meu pedido é apenas o seguinte, que vocês, na medida do possível, quem ainda não olhou o observatório, que entre. Quem tiver internet em casa, é fácil de entrar. Qualquer dúvida é só entrar no Google, escrever assim, Observa Saúde junto, vai aparecer Observatórios de Saúde SP-Gov, clica lá e vai achar nosso observatório. E aí vai ter todas essas informações que estou falando para vocês à disposição, que é isso aqui, que o Eduardo foi mostrando para vocês mais ou menos o que é. Tudo bem? Muito obrigado. Agora nós vamos seguir então com o nosso evento, com a Cleide, falando dando um retorno para vocês sobre a pesquisa que foi feita sobre os conselhos municipais de saúde. Tá certo? Quantos têm estrutura, quantos têm telefone, tem fax, não sei o quê. Algum vai reclamar, não, vocês estão falando que não tem telefone, mas agora já tem, não sei o quê, não sei o quê. Lógico, a pesquisa foi feita há um tempo atrás, a Cleide não é culpada de nada, ela só escreveu o que vocês responderam, tá certo? Então, a pesquisa foi feita assim, liga para o secretário executivo do conselho, pergunta o que tem, o que não tem, não sei o quê, registra a informação e agora consolidou a informação. Então, essa informação aqui ela foi consolidada num dado momento. Se tiver alguma mudança, não precisa brigar aqui agora. Depois vocês chegam para a Cleide, avisa que ela ajusta, né? A gente põe no portal a informação atualizada. É só vocês mandarem para a gente que a gente atualiza. Tudo bem? Muito obrigado. Passo a palavra para a Cleide.